Daí, só que o que acontece? Quando tu manda um arquivo para a OpenAI, ela usa o Code Interpreter dela, que é uma função que vai analisar o teu arquivo que tu foi enviado. Se tu clicar naquele, quando ele fala assim, analisando, tu pode clicar naquela setinha e tu vai ver o que está acontecendo via código, em tempo real. E daí eu vi que ela limita a 500 caracteres quando tu sobe um arquivo para ela, no GPT. Então, isso que a gente está falando aqui, a gente está falando um tempão, com certeza já passou de 500 caracteres. Tipo assim, então, não vai funcionar dentro do GPT. Daí tu teria que usar um assistente. Porque o assistente via API tem 128K. Daí ele vai conseguir ler. Ou tu usa o Cloud AI, que é de graça, com 200K, daí lá sim. Então, quando tu conhece como funciona as ferramentas, o que é token, como funciona, qual é a limitação dessa aqui, tu saberia, por exemplo, assim, eu nem vou criar um GPT para isso, para fazer cortes, porque ele não vai ter capacidade de poder fazer a leitura de 2 horas de conteúdo. Então, daí tu nem perde tempo, tu vai direto pro Cloud. Então, eu vou criar no Cloud isso. Ah, não, mas tem como eu criar um GPT como se fosse o Cloud? Tem. Daí, lembra que tu falou do POI? O POI, tu tem acesso, por exemplo, tu tem como... Ele foi que criou esses GPTs. O POI criou essa modalidade, ele chamou de chatbots personalizáveis, e lá tu pode escolher o Cloud AI de 200K para criar um GPT com ele. Então, tu poderia utilizar o Cloud AI, o POI, com o Cloud AI para fazer isso, por exemplo. Então, como eu conheço profundamente as melhores ferramentas do mercado, e quando tu me fala um problema teu, eu consigo na hora já pensar na solução com IA. Entendi. Daí seria uma ferramenta específica, porque essa ferramenta vai ter essas capacidades aqui, tipo, essa memória aqui e tal, que vai conseguir executar essa função específica. Exatamente. Aí no caso dos Reels não daria certo o GPT porque ele tem esse limite de caracteres aí, mas se fosse no Cloud aí, ou eventualmente uma outra coisa, aí rolaria. Rolaria. Entendi, então. Então, pra tu conseguir fazer essas automações, tu precisa necessariamente conhecer a ferramenta que tu tá usando. De preferência profundamente. Ou seja, a nível de tu entender a documentação delas. Ah, não quero saber. É que tá a aplicação de outro GPT. Não quero saber. Não quero ler a documentação. Então, sobe a documentação de todas essas ferramentas num GPT. E toda vez que tu pensar em criar alguma coisa, isso foi uma ideia que eu tenho agora. Eu sempre tenho assim essas ideias de GPTs, eu tenho que até anotar para poder criar o GPT. Mas qualquer coisa eu olho esse vídeo de novo e lembro. Mas é o quê? Tu cria um GPT com todas as documentações. Tu vai subir a documentação no arquivo deles. Ah, não, mas ele lê só 500. Não, ele lê 500 quando tu envia o arquivo. Se tu subir no knowledge base deles, que é o banco de dados dele, ele vai fazer uma coisa chamada vetorização por chunks. Então ele vai pegar aquelas informações, vai quebrar em um monte de pedacinho, para quando tu fazer uma pergunta, ele encontrar esses pedacinhos e conseguir te dar uma resposta. Então lá tu pode subir bastante arquivo, de 5 MB, com um monte de coisa, porque ele vai quebrar esses pedacinhos para poder ler depois. Então, tu pega a documentação da Eleven Labs, da OpenAI, do Cloud, todos eles joga lá dentro, e daí tu faz uma pergunta, qual ferramenta, qual conjunto de ferramentas é necessário para que eu faça uma automação em IA para tal função? Ele vai ler as documentações e vai te dar as soluções, por exemplo. É uma forma de criar um GPT para isso.